Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando a novena de Pentecostes, suplicando o Espírito Santo de Deus sobre nós. A promessa de Cristo sobre a sua igreja é de que não nos deixaríamos só e que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. A presença de Cristo, amados irmãos e irmãs, é uma presença espiritual. É por isso que toda a catequese sacramental, ela é também uma orientação para a finalidade da nossa existência, que também é a finalidade das Sagradas Escrituras, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. A primeira forma de revelação divina para a humanidade é de que o homem se ordene, a ordenação da alma para Deus. É o grande caminho das Sagradas Escrituras. Também, em consonância a ela, está a doutrina da Igreja e o magistério da Igreja, presente nos documentos papais, os documentos episcopais locais, todo o magistério, e também a tradição da Igreja. É o tripé que nos torna católicos, e que a vida espiritual também é a nossa elevação. Nós estamos vivendo a semana da Ascensão do Senhor e buscando pedir a Deus a graça também de vivermos a nossa pessoal ascensão aos céus. E isto vai acontecer quando nós começarmos a vivermos a vida interior, a vida da graça. O homem exterior, dado às paixões, aos vícios, não é a vida interior que Cristo quer de nós. Jesus então conduziu seus apóstolos para esta vivência, e a Igreja traz a missão também de conduzir os fiéis paroquianos a viver também esta mesma experiência espiritual, sacramental, de uma ordenação que acontece na nossa vida, quando percebemos as transformações. E quem é que nos transforma? Deus, Espírito Santo, o Pai Criador, o Filho com o seu gesto salvífico na cruz, que prometeu para nós também, a Igreja, o seu Santo Espírito, que nos é capaz de transformar. A teologia dos dons está em Isaías capítulo 11, versículo 2, quando o profeta chama os dons de espírito, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de inteligência, de ciência, espírito de temor de Deus, espírito de fortaleza, espírito de piedade. Os dons que a Igreja, já a doutrina, chama de espírito septiforme, século IV depois de Cristo. Os próprios bispos, a própria Igreja vão entendendo as Sagradas Escrituras e também o movimento da Santa Mãe Igreja. E hoje nós estamos pedindo a cada dia, 9 dias, pedindo, suplicando o Espírito Santo de Deus. Quando hoje celebramos também a memória e lembramos do Sagrado Coração de Jesus, amados irmãos e irmãs, nós fazemos o nosso exame de consciência e nos perguntamos: Senhor, como podemos vos amar mais? Nós amamos ao coração de Jesus quando nós experimentamos a oração do seu coração, a oração do Senhor, que em João 10, na oração sacerdotal, vai louvar ao Pai do céu. A sua despedida é um pedido ao Pai do céu que não nos abandones, que não nos deixe. Vou para o Pai,
mas, Senhor, que estes não se percam. Isto é amor. Esse é o amor de Deus, é o amor do coração de Jesus, e nós o experimentamos como? Na vida de oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai do céu que está no seu interior. Vamos lá, meus irmãos e irmãs, pedir a intimidade do amor de Deus que nos vem abrasar. O Espírito Santo, ele nos é necessário. Sem ele nós não podemos nos salvar. Sem os dons do Espírito Santo, nós não podemos nem nos santificar e nem nos salvar. Então, peçamos o Espírito Santo de Deus e os seus 7 dons, eles são indispensáveis para a salvação. E aí vamos entrando na vida interior. A temperança que nos ajuda a ordenar as paixões é auxiliada pelo Espírito Santo, dom de Deus, que é o temor de Deus, porque eu temo a Deus, eu tenho piedade, eu exerço um movimento de religião, eu rezo piedosamente, e quem nos auxilia é o Espírito Santo, é o dom de Deus, é o dom de piedade que nos faz rezarmos bem. Quando nós tememos seguir a Deus pelas perdas ou pelas lutas, peçamos o dom da fortaleza para aconselhar, orientar, conduzir. O dom do entendimento são os dons que elevam a nossa inteligência para o Pai, que nos ensina a fazer a vontade de Deus, até atingirmos o dom mais excelso, que é o dom de sabedoria, que é como se nós estivéssemos de fato experimentando Deus numa vida beatífica. E vivermos como santos na terra é a nossa vocação. Peçamos, irmãos e irmãs, este Espírito sempre jovem, que eleva a sua igreja, que incendeia os nossos corações e motiva-nos a viver e fazer a vontade de Deus, abandonando o pecado, abandonando a indiferença religiosa, abandonando tudo aquilo que nos afasta do caminho do nosso Redentor. Cada um siga o caminho do seu batismo. Aquele que perdeu o caminho do batismo volta para o sacramento que parou. Qual foi? Parei, Padre, na comunhão, na primeira Eucaristia, e não voltei mais para a igreja. Volta, confessa. Falta crismar, entra na catequese de adultos, recebe o sacramento. Perdeu o sacramento do matrimônio pela infidelidade, busca reconciliação, se tem jeito de voltar, pede humildade, reconhece os erros, ama a esposa, ama os filhos, volta para a igreja, para de jogar pedra na igreja, de dizer isso ou aquilo com o padre, abandona a vida perversa, volta para Deus. Tem jeito, meus irmãos, daqui para ali, para frente da porta, se você não morrer atropelado por um caminhão, tem jeito na sua vida. Enquanto tiver presente, enquanto tiver tempo, nós temos conversão e tempo para oferecer e agradar a Deus. Estamos vivos, respirando, podemos estar vivos, porém mortos em nosso pecado. Vamos estar vivos e vivos na alma, vivos para Deus, por meio da penitência, por meio da purificação dos sentidos, por meio da vida devota, da vida beata, da vida de católicos. Abandona o protestantismo, abandona a macumba. Não pensa que a rezadeira reza igual ao padre. A oração do padre é a missa, e não tem outra oração perfeita senão a oração do próprio Cristo na cruz, quando ele reconheceu todos os pecadores. Pai, eles não sabem o que fazem, e em todo momento Jesus nos perdoou, amados. A cruz que Cristo foi pregado são os nossos pecados. Peçamos hoje a misericórdia e a graça divina e continuemos suplicando o dom, o Espírito de Deus,
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,